Será o direito um fenômeno universal, comum a todos os seres humanos? Ou cada povo tem o seu direito, diferente dos outros? Veja, essa é uma condição interessantíssima, né? Vamos nos empenhar, então, em esclarecê-la. Primeiro, temos que observar a compreensão vulgar do direito. Identifica o direito com as regras que um determinado poder político institui e impõe para uma determinada sociedade. Ora, essa é uma visão equivocada, porque em última análise, identificar o direito com a força do poder político institucionalizado. Porque nem sempre o poder político institucionaliza regras que sejam afinadas com o direito. Muitas vezes, o poder político institucionalizado, com o apoio da maioria da sociedade, faz regras e impõe regras que negam frontalmente o direito. O nosso século passado, o século XX, foi pródigo em exemplos de como sociedades institucionalizadas impuseram regras que afrontavam e negavam o direito, né? Algumas delas nós até foi motivo de vídeos aqui. Então, essa concepção vulgar que identifica o direito a priori com as regras postas por um determinado poder político instituído é equivocado, né? Portanto, não é verdadeira se nós olharmos com um pouco de profundidade. Como eu acabei de dizer, na verdade, é a redução do direito à força. E isso é um equívoco histórico, né? Nesse momento de negativismo generalizado, em que as principais culturas no mundo contemporâneo tendem a negar o direito, e o direito, enquanto fenômeno cultural, corre sério risco de desaparecer, é muito importante que façamos uma reflexão, digamos assim, que busca compreender o seu fundamento originário, né? Mais do que nunca, nesse momento, nessa quadra da humanidade, nesse momento histórico que estamos vivendo, é fundamental sabermos o que vem a ser o direito. E isso remete para a nossa indagação inicial. A civilização ocidental, e eu tenho refletido sobre isso, ao longo de mais de 2000 anos, desenvolveu uma cultura jurídica e desenvolveu um conceito de direito, o qual nós temos aqui nos nossos vídeos refletidos. Até se diz que a civilização ocidental é a civilização que forjou o direito. E com o que eu, sinceramente, estou de acordo. Por quê? Porque esse direito, essa ideia de direito fundamentada pela civilização ocidental, ela se construiu ao longo de 2.600 anos. Né? E tem um fundamento racional. A ONU acolheu essa visão jurídica ocidental na Carta dos Direitos Humanos, depois da Segunda Guerra Mundial, né? A Carta dos Direitos Humanos podemos dizer assim, uma síntese ética do que deveria ser os direitos comuns a todos os seres humanos que coabitam nesse nosso planeta Terra. Mas muitas civilizações não se identificam com aqueles pressupostos dos direitos humanos estabelecidos pela ONU. Por exemplo, a civilização islâmica, né? Nós não nos identificamos com aquilo. Aquilo é coisa do Ocidente. Como viabilizarmos a possibilidade de compreensão de uma ideia de direito comum a toda a humanidade, né? Então, essa indagação nos remete a uma pergunta sobre, afinal, o que é o direito. Nós temos que entender, afinal, o que é o direito. Se queremos refletir se ele é um fenômeno universal, nós temos que saber o que ele é. E uma coisa muito importante que convém esclarecer é que o direito não é um fenômeno necessário. Ele é um fenômeno possível.
O direito é um fenômeno cultural possível, mas não necessário. O que eu quero dizer com isso? Necessário é o ter de ser aquilo que efetivamente é. Por exemplo, as leis da natureza são necessárias. Né? Se impõe como um ter de ser. Hoje estamos aqui num dia muito quente de verão, né? Mas digamos que estivéssemos num dia de inverno com uma temperatura abaixo de 0 graus centígrados e começasse a chover. Essa chuva se transformaria em neve. Por que é assim? Porque é uma lei da natureza, é um ter de ser. Mas com o direito não é assim. O direito não tem que ser. Ele é uma possibilidade de ser. E ao dizer isso, eu estou dizendo que pode haver fenômeno cultural possível, não necessário. Então, ele é um fenômeno cultural possível para um problema necessário. E qual é o problema necessário? O problema necessário é que a convivência humana necessita de ordem. Isso sim, isso é fundamental. Porque se não houver ordem, a convivência humana, dada a condição da liberdade ontológica do ser humano, tende a se desagregar num caos generalizado que, inclusive, inviabiliza a convivência humana. Promove, como diria Hobbes, com alguma razão, a luta de todos contra todos, que leva até a desagregação e a extinção da própria espécie. Então, a necessidade de ordem é uma possibilidade, uma exigência de possibilidade, um postulado, né? Certo? Mas pode haver ordem que não seja ordem jurídica. Essa é a grande questão para a qual muita gente, aliás, a maioria, não se apercebe. Acham que é o direito que impõe a ordem social. Não. Não necessariamente. Né? Então, achar que o direito é aquele elemento da cultura que impõe necessariamente a ordem social, como equivocadamente se entende, é reduzi-lo à força política instituída que eu inicialmente observei. Tá? Ali não está o direito. O direito não se identifica a priori com a força do poder político instaurado. Se assim fosse, ele seria um postulado dogmático. Né? Não é. Então, o direito é um fenômeno cultural possível de existir. Mas para que ele possa existir, devem existir determinadas condições culturais que viabilizem a sua existência. Tá? Então, tem certas culturas e certas ordens sociais onde as possibilidades de existência do direito não se verificam e, por isso, ele não existe. Nós estamos marchando perigosamente para uma forma de organização social que prescinde do direito, que busca outras formas de regulação social mais fortes, mais identificadas com o nosso tempo. E isso eu já apontei. A economia, né? O fundamento do poder econômico que se manifesta na vontade do mercado, que funcionaliza o poder político, que faz regras para organizar a vida social. Essas regras, como eu tenho enfatizado, já não são mais jurídicas. Já são outras formas de regulação social. Então, ora, nesse contexto de possibilidade real de desaparecimento do direito, mais do que nunca me parece que devemos defender o direito, né, como eu tenho enfatizado. Mas para defendermos o direito, nós temos que saber o que ele é. E é isso que nós estamos aqui empenhados em elucidar. Afinal, o que vem a ser o direito. Então, já nessas nossas reflexões aqui de hoje, já estamos vendo que o direito é um fenômeno cultural possível e não necessário. Isso significa que existem hoje no mundo contemporâneo muitas ordens sociais que não são jurídicas. E talvez, num futuro próximo, já nem exista mais ordens jurídicas, já nem existe mais o direito.
Então, como eu disse há pouco, para que o direito exista e subsista como valor cultural na organização da vida humana, se faz necessário certos pressupostos.